Ok, pessoal, então, dando início à nossa aula sobre dor. Nós vamos falar sobre dor num contexto mais amplo, primeiro, como que a medicina aborda a questão da dor, e em seguida, ato contínuo, como é que nós aqui na R2FT lidamos com essa questão. Vocês estão vendo aí tudo certinho? Podem falar. Sim, sim. Ok, vamos Sim. lá. Antes de mais nada, um aviso, né, pessoal? Porque não dá para a gente assumir que todo paciente, toda pessoa que vier falar com você sobre dor vai ter disfunção neuromuscular, que a gente pode sair por aí fazendo liberação miofascial à torto e à direito. Então, trabalhar com dor é uma tarefa de alta complexidade e alta responsabilidade. Já falei antes, vou falar agora novamente, ocasiões ocorreram aqui comigo, né, que a pessoa chegou com dor lombar e tinha um tumor no pâncreas. Pessoa com dor cervical e tinha um tumor no lobo superior do pulmão. Pessoas com dor no tornozelo, câncer ósseo. Enfim, quando a pessoa chega com dor para você, vocês têm que ter, através da anamnese, através dos exames que a pessoa traz, vocês têm que ter certeza de que nós realmente podemos colocar a mão na massa para ajudar essa pessoa. Então, raciocinando dessa forma, de uma forma absolutamente semelhante ao que faz a medicina, a gente vai excluir as piores hipóteses diagnósticas, né, que são os tumores, as fraturas e quadros inflamatórios, tanto agudos quanto crônicos, além dos quadros emocionais e traumas psicológicos. Não que nós não possamos, nós podemos intervir nessas duas últimas questões aqui, nos quadros inflamatórios e nos quadros emocionais, como a gente vai ver agora, daqui a pouco. Mas quando se detectar que houver esse problema, a gente tem que tomar certos cuidados. Então, eu trouxe aqui para a largada, eu trouxe uma postagem do meu mentor, o Dr. Craig Libson, que numa postagem do Instagram ele colocou o modelo biopsicossocial, que é o mainstream da indústria do fitness mundial com relação à dor. A gente nunca encara a dor como tendo uma única causa, né? São vários fatores, e esses fatores eles podem ser agrupados em famílias, em grupos de problemas, que é os fatores de ordem biológica, de ordem psicológica ou emocional, e os de ordem social. Observem que no centro desse gráfico ali, deixa eu pegar aqui uma canetinha. No centro aqui desse gráfico tem uma expressão que diz Enactive Ecological Approach. Então, antes que vocês me perguntem o que é o Enactive Ecological Approach, eu já vou explicar o que significa isso aí. Abordagem enativa e ecológica. O enativa, essa palavra enativa, eu desconfio, não tenho certeza, mas é um neologismo derivado do inglês, porque talvez não tenha em alguns dicionários da língua portuguesa, mas na internet tu encontra a tradução de enactive como sendo legítimo, de lei, enativo. O que quer dizer essa expressão? Então, é isso aí, né? É uma interação. A dor da pessoa, a forma como a pessoa percebe a dor, é fruto da interação dos fatores ambientais, ecológicos e pertencentes a ela, a estrutura tanto emocional quanto física dela, tá? É isso. Voltando, então, já que explicamos agora o que é o enactive, vamos aos fatores biológicos. Ah, vou ter que interromper. Só um segundo. Permitir.
O Alexandre. Oi, Alexandre. Alexandre, eu vou tocar aqui, porque eu já tinha começado, tá? Tranquilo. Obrigado. Só fecha o teu microfone, por favor. Fecha o teu microfone, que estou vendo uma criança falar no fundo aí, por favor. Obrigado. Então, fatores biológicos. Deixa eu voltar aqui para a canetinha. Apresentação. Fatores biológicos relacionados à dor. O que nós mais estamos acostumados, né? Que são os problemas anatômicos ou estruturais. E aqui vem as fraturas, né? Fraturas mal consolidadas, a clavícula ali, pessoas de mais idade, problemas com osteopenia. Essas pessoas têm fraturas mal consolidadas que costumam incomodar. Claro que também existe a categoria das lesões traumáticas, que causam processos inflamatórios agudos e que, naturalmente, vão causar dor, né? Existem fatores relacionados à técnica inadequada de treinamento, que também a gente inclui aqui nos fatores biológicos, né? Como sendo os fatores biomecânicos. As pessoas usam volume com carga excessiva, né? As pessoas não sabem diferenciar o que é treinamento de força e treinamento de hipertrofia, né? Força é alta carga e pouco volume, né? Hipertrofia é carga média, baixa e volume maior. E o que se vê é carga alta com volume alto. A receita do problema, a receita da dor, a receita da lesão, a receita da disfunção. E, naturalmente, que a idade entra nessa característica aqui dos fatores biológicos, porque a idade traz alterações na qualidade do tecido miofascial, principalmente no que tange à hidratação dos tecidos, né? Os tecidos vão se desidratando, vai ocorrendo perda de mobilidade, as articulações, naturalmente, vão funcionando pior, né? Nos deixa suscetíveis à dor. Então, nós já tínhamos feito, né, a tradução do que significa, né, a abordagem enativa ecológica. Passando, então, agora para os fatores sociais que estão relacionados à percepção da dor. Eu acho que o modelo terapêutico adotado é uma variável muito importante, porque aqui está incluída, assim, né, a fisioclássica, por exemplo, né, e outras formas de intervenção. Muitas vezes essas formas elas não contemplam as questões neuromusculares. Aqui no Brasil, particularmente, não se contempla essas questões neuromusculares, né? Não existe isso aqui. O suporte do terapeuta, que significa a capacidade que nós temos de transmitir confiança para o nosso paciente. O suporte familiar, que é, muitas vezes, a pessoa tem, por exemplo, fibromialgia, ou tem uma dor neuromuscular não explicada. E os familiares acham, você está ficando maluca, tu tá, entendeu? Não entendem a pessoa se sente isolada do seu problema, ninguém entende o que ela está sentindo. Isso é uma queixa muito comum que eu tenho encontrado aqui. As pessoas vão nos médicos, vão nos terapeutas, e como ninguém acha a origem do problema da pessoa, eles acham que a pessoa está ficando louca, né? E é incrível, mas isso acontece muito seguido, né? Muito seguido mesmo. E o nível cultural socioeconômico tem a ver com a forma como a pessoa lida com os problemas. Fato é uma realidade, né? O nosso trabalho não é uma coisa popular, né? Então, por enquanto, não está acessível assim às camadas mais populares da sociedade. E pouca gente entende realmente o que nós fazemos aqui na R2, né? Apesar da gente estar tentando explicar. Deixa eu interromper aqui o compartilhamento, que deve ter gente entrando aqui, pedindo para entrar. Ok. Voltando.
E, finalmente, a gente chegou no ponto nevrálgico dessa nossa aula, porque, claro, a gente vai falar dos outros fatores também, mas o tema maior desse nosso encontro aqui é os fatores psicológicos, né? Os fatores psicológicos. Os fatores psicológicos eu classifiquei assim: traumas emocionais, que seriam acidentes que a pessoa sofre junto com os abusos sexuais, o tipo de personalidade dessa pessoa, que está linkado com fibromialgia, basicamente, mas também a gente encontra problemas de comunicação com os atletas, né? Que são pessoas com uma personalidade muito estoica. As pessoas sentem dor crônica há tanto tempo que elas acham tudo normal, né? Não, é normal ter dor. É assim mesmo a vida, entendeu? Então, esse aspecto resignado e, ao mesmo tempo, estoico faz com que as pessoas entrem num quadro de dor crônica que não se resolve nunca, com consequências nefastas, né, para a qualidade de vida dessas pessoas. E também tem o oposto, né? Tem pessoas com baixa resiliência, com perfil hipocondríaco, que têm muito medo de se machucar, que se percebem com muita fragilidade. Também é muito comum de encontrar isso, né? As pessoas amplificam o problema, acham que tem um problema gravíssimo na coluna, um tumor com isso e aquilo. Não tem nada, tem só uma contratura ali no quadrado lombar, pessoas inibidas, entendeu? Essas coisas assim. Vamos então agora para algumas definições nossas aqui da nossa terminologia, que é importante para a gente poder trabalhar, tá? Só me dá licença um segundo. Desculpe, a porta estava aberta. Então vamos lá. Dor crônica. Definição: dor por 3 meses ou mais após a resolução da lesão. Então, a gente entende aqui que lesão pode ser, por exemplo, uma hérnia de disco, uma protusão discal que o sujeito teve, e nos primeiros 30, 40, 45 dias, aquela lesão está em processo de resolução. Mas, meses ou anos depois dessa lesão ter se resolvido, a pessoa continua tendo dor. E essa dor crônica, ela pode se manifestar de forma constante, a pessoa tem dor constantemente está com dor. Ou essa dor se manifesta periodicamente ou episodicamente. Periodicamente, por exemplo, ao acordar. Periodicamente, por exemplo, toda vez que está sentado no sofá. Tipo isso, né? Ou episodicamente. Eu me abaixei ali e senti e tal. De vez em quando eu tenho isso. É dor crônica. A pessoa tem essa situação repetidamente por mais de 3 meses. Normalmente por vários e vários anos, até que eles venham buscar ajuda aqui conosco. A medicina divide, então, a dor crônica em 3 categorias, né? Nociceptiva é quando essa dor está linkada a uma lesão num tecido e essa lesão não se resolve por alguma razão. A dor neuropática, que nós vamos ver a seguir, que ela está linkada com problemas no sistema nervoso central ou periférico, e nesse caso da dor neuropática, nós aqui na R2FT, nós não atuamos, né? E a dor inespecífica, que é quando não se consegue determinar a origem da dor, o que está causando a dor, e é justamente nesse nicho da dor inespecífica onde nós entramos. Então, só para exemplificar aqui, não deixar isso em branco, né? Dor neuropática central é uma condição neurológica do sistema nervoso central, tá? Não se sabe bem ao certo por que a situação se instala, mas tem alguns problemas, doenças graves que podem desencadear dor neuropática central, tá? Essas síndromes dolorosas são de
alta complexidade e o tratamento é realmente difícil. Já a dor neuropática periférica, ela é bem mais comum porque ela é causada basicamente pelo diabetes, pela intolerância aos altos níveis de glicose, que causam que basicamente queima, basicamente isso, né? Um açúcar, assim, uma glicose sérica, assim, acima de 400, 500, 800, já começa a queimar os nervos periféricos, e a pessoa tem uma série de problemas com isso, mas principalmente formigamento e fraqueza, né? Dormência, perda de sensibilidade, esses tipos de problemas assim. Aqui nesse quadro, eu coloquei que várias doenças podem causar dor neuropática, também central e periférica, né? Como herpes zoster, é periférico, né? Câncer, lesões, medicamentos e tratamentos como quimioterapia, radioterapia também podem causar esse problema aqui. Deficiência de vitamina B12, AVCs e diabetes, mas principalmente, né, a causa mais comum é o diabetes que causa a dor neuropática periférica. Quais são as abordagens terapêuticas para esse tipo de problema? Para o central, né? Anticonvulsivante, antidepressivos, opioides e fisioterapia, acupuntura, tratamentos sintomáticos. Já a dor inespecífica é quando a medicina não consegue explicar a origem dos problemas. Isso aqui é direto o que a gente pega aqui na clínica, né? Porque a pessoa chega com um exame de imagem, com dor lombar, e aquela imagem da dor lombar não consegue explicar o quadro sintomático da pessoa. Não se consegue fazer uma correlação entre o exame de imagem e o sintoma da pessoa. Então, a medicina chama isso de dor lombar inespecífica. Nesse exemplo aqui que eu trouxe para vocês, é um paciente meu, isso aqui é antes, eu estava tratando ele para dor lombar. Tudo bem que ele tem um core disfuncional, mas ele tem o subsistema oblíquo posterior dele comprometido por uma contratura no elevador escapular, que inibe o dorsal, inibe o subsistema oblíquo posterior, e juntando com essa disfunção que ele tem aqui no core, na parte da frente do core, e deixa ele sujeito à lombalgia. Então, as causas das dores inespecíficas é muito difícil para alguém sem um mapa de anatomia funcional poder entender isso aqui, explicar isso aqui. Porque na medicina, hoje aqui no Brasil, o paradigma é esse aqui, né? A premissa é essa aqui. Se tu tem dor, é porque tu tem lesão nos tecidos, né? Se tu tem lesão no tecido, vai aparecer uma imagem. Se a dor tem uma causa física, né? Mas e quando não tem causa física? Quando realmente é um problema emocional, ou quando realmente a causa da dor da pessoa é uma disfunção neuromuscular? Não aparece no exame nenhum, tá? Deixa eu interromper aqui um pouquinho. João está entrando. Voltando. Prosseguindo. Então, seguindo aqui na nossa normatização, né, da nomenclatura, alodínia. Alodínia é quando a pessoa tem uma resposta dolorosa a um estímulo que não é nociceptivo. Por exemplo, dar um abraço na pessoa e a pessoa sente dor nisso aí. Tá? Então, é dor percebida por um estímulo que seria... Voltar para a canetinha aqui. Um estímulo incapaz de provocar dor em situações normais. Isso é alodinia ou alodínia. Já hiperalgesia é uma resposta dolorosa exagerada para o mesmo estímulo. Então, nesse gráfico aqui fica bem claro, ó.
Aqui no eixo X, você tem a intensidade do estímulo, ok? Numa situação de resposta normal à dor, ó, quando o estímulo chega nesse ponto aqui, você vai ter uma dor pequenininha ou quase nada, né? Uma dor, quando chega nesse ponto aqui, você chega no nível 2, ok? Mas quando a pessoa tem hiperalgesia, um pequeno estímulo, um pequenino estímulo, causa uma dor lá 7. Isso é hiperalgesia, que é diferente da alodinia, porque na alodinia, um estímulo que não gera dor, ó, essa intensidade aqui, ó, ela não gera dor, é zero, mas a pessoa com alodinia percebe uma dor 4. Essa é a diferença. E aí, agora eu entrei aqui no site do Ministério do Governo, da Ministério da Saúde, para ver qual é a definição oficial de fibromialgia. E olha só, síndrome que engloba uma série de manifestações clínicas como dor, fadiga, indisposição e distúrbio do sono. Até aí tudo certo. Trata-se de uma forma de reumatismo. Aqui eles pegaram pesado, porque isso aqui não existe, gente. Eu, pelo menos, nunca tratei uma pessoa com fibromialgia que tivesse com fator reumatoide ativo, tá? Associado à sensibilidade do indivíduo frente a um estímulo doloroso. Mas aqui eles acertaram, não é inflamatório. Então, basicamente, fibromialgia é dor em todos esses pontos, ou seja, onde você tocar na pessoa, a pessoa sente dor. Mas não é só isso. Associado a este quadro de dor muscular generalizada, a pessoa tem vários outros sintomas, como, por exemplo, problemas na pele, náusea, dores musculares generalizadas, problemas visuais, fadiga, distúrbio do sono, problemas de memória e concentração, dor de cabeça, síndrome de pernas inquietas, dor articular, rigidez matinal, alterações urinárias ou dismenorreia nas pessoas. Esse quadro todo aqui, ó, o que ele é sugestivo para vocês? Sugestivo de um sistema nervoso simpático travado lá em cima. Então, essa é a situação. Aqui eles até nem colocaram, podiam ter colocado aqui também sintomas cardiovasculares, como pressão alta, taquicardia, arritmia, também poderia estar incluído aqui. Assim como no sistema gastrointestinal, também pode colocar distúrbios alimentares, como anorexia, bulimia, constipação ou diarreia, também é comum no sistema gastrointestinal, tudo linkado a altos níveis de estresse por causa do sistema nervoso simpático travado lá em cima. Mas, de qualquer maneira, a fibromialgia é um diagnóstico de exclusão, né? Porque a pessoa faz tudo que é tipo de exame, tudo que tipo de exame possível e não encontra a causa da dor, ou das dores, ou de todos esses sintomas. Mas todos esses sintomas, para mim, tem um elo de conexão muito claro, né? Que é o sistema nervoso vegetativo da pessoa que está completamente desequilibrado há muito tempo. Ela também apresenta alodínia, né? A resposta à dor, ao exame neuromuscular, né, é uma resposta muito exagerada, né? E ela ocorre muito mais vezes, 7 vezes mais em mulheres do que em homens. O tratamento clássico é feito através de antidepressivos, analgésicos, anticonvulsionantes, e tem quem faça, naturalmente, terapias integrativas, como fisioterapia e psicoterapia. O que é interessante, eu diria até necessário a psicoterapia, como a gente vai ver agora. Como é que nós aqui tratamos quadros como esse? Em primeiro lugar, qual é o perfil de paciente que tem fibromialgia? Mulheres de meia idade para frente, pessoas que têm uma ecologia de vida complexa, que seja, elas são empresárias,
média ou grande empresários, né? Tem família, tem os filhos, tem as noras, tem os genros, enfim, tem toda uma vida complexa, cheia de problemas. E essas mulheres, elas têm uma personalidade dominadora. Elas querem ter tudo sob o controle. Então, tem problema com o marido, tem problema com os funcionários, tem problema na empresa, tem problema com os filhos, tem problema para tudo que é lado, mas ela concentra tudo nela. E tu olha para ela, tá tudo bem, né? Ela tá sempre sorrindo, tá tudo jóia, né? Só que não, né? Ela por dentro ela tá quebrada. Porque esse quadro de estresse ela carrega a vida inteira, desde que ela começou a viver dessa forma. Então, como são pessoas já nos seus 60, 70 anos, elas estão no mínimo há 30 anos, 40 anos com esse nível de estresse e não relaxam nunca, 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 nunca. Então, é claro, elas têm disfunções neuromusculares? Sim. Elas têm muitas disfunções neuromusculares, por tudo que é lado. Mas, e aí tem um grande mas, em função do perfil de personalidade dela, dominadora, controladora, ela vai ter uma alta dificuldade para se entregar para você, se entregar ao tratamento. Então, os sintomas, a maneira, né, com que ela descreve, com ela reage ao tratamento é de neutralidade ou de luta. Ou ela finge que não está sentindo nada, ou ela luta, mas ela não se entrega ao processo. Tem alta dificuldade para se entregar ao processo. Então, é uma coisa que é um paciente de alta complexidade que vai exigir uma boa expertise, uma boa experiência de vocês para saber lidar, identificar esse quadro e saber lidar com esse tipo de paciente, como vocês vão ver agora. E eu, de tanto pegar esse tipo de paciente, eu desenvolvi uma técnica. Por quê? Essa técnica ela é baseada no seguinte: bom, a pessoa, o teu paciente, ela está apresentando uma resistência ao tratamento, um bloqueio. Ela botou uma parede na frente. Gente, não vai adiantar vocês quererem fazer a parte técnica do trabalho da reabilitação neuromuscular, fazer a liberação, fazer as ativações, se essa pessoa coloca uma parede entre você e ela. Não vai funcionar. Não funciona. Não funciona. Nós temos que, primeiro, então, tirar fora, desmanchar essa parede, remover, literalmente remover esses escombros emocionais da frente, fazer uma conexão forte com esse paciente, para depois fazerem a parte técnica do tratamento. Como é que a gente faz isso? Seguinte, eu estabeleço uma estratégia, então, de estabelecer confiança com essa pessoa. Tá? E a partir daí eu começo a etapa da liberação miofascial, mas com baixa pressão, baixa carga. A finalidade aqui é promover relaxamento para ela. Essa pessoa, Lemes, ela não relaxa nunca, nunca, nunca. Então, nós vamos ganhar confiança nela, fazendo uma liberação miofascial bem tranquilinha, do corpo todo, nada específico, não estamos vendo nada específico, nós não estamos resolvendo nenhum problema, estamos só fazendo com que o parasimpático dela, aos pouquinhos, vá subindo. Vocês estão lembrados, né, que o simpático e o parasimpático, eles trabalham numa gangorra, né? Eles nunca estão assim. Numa situação normal, vocês e eu agora, por exemplo, nós podemos estar um pouco mais relaxados do que estressados, ou um pouco mais estressados do que relaxados, mas a gente passa assim ao longo do dia. Normal, beleza, é fisiológico isso.
Mas esse tipo de paciente que está com todo esse monte de sintoma, ele não está assim, ele não vive assim. Ele vive assim, ó. Ou seja, o simpático dele fica elevadíssimo em relação ao parasimpático e travado lá em cima, mexe muito pouco, não chega a bater, ela não relaxa, porque só relaxa quando o parasimpático vence o simpático. É o único momento, a única situação. E como nós vimos lá no módulo 1, uma das funções da liberação miofascial é aumentar a função parasimpática. E é automático. É automático. Se vocês fazem um procedimento para relaxar, um procedimento que causa o aumento da atividade parasimpática, o simpático vai caindo. Esteja ele onde ele estiver, ele vai vir para baixo, vai vir para baixo, vai vir para baixo. E quando fizer isso aqui, ó, quando o parasimpático finalmente vencer o simpático, esperem por uma catarse emocional dessa pessoa. Uma catarse emocional. Normalmente, quando o paciente chega aqui para vocês atenderem, ele vai estar em dor, né? Estando com dor, é óbvio que o simpático vai estar acima do parasimpático, mas aqui, né? Quando vocês iniciam o processo de liberação miofascial, o parasimpático vai subindo e vai dar o threshold ali em 30, 35, 40, 45 minutos de sessão. E nessa situação, uma pessoa que não está com fibromialgia, o que ela vai mostrar? Ah, que alívio! Está passando aquela dor, né? Os clínicos já tiveram essa experiência, né? Muitos de vocês, talvez como pacientes, já tiveram essa experiência de dar essa sensação de relaxamento, que é quando o parasimpático vence e o teu cérebro é inundado por dopamina e serotonina, dando aquela sensação de chapado. Mas, nesse tipo de paciente, quando o parasimpático cai de uma altura muito grande, fazendo o threshold do parasimpático subindo, vai dar uma catarse, que traduzindo, significa a pessoa sente frio, dá uma tremedeira, chora, mas não é chorinho, chora compulsivamente. E o que a gente faz? Encerra a sessão, abraça o paciente e encerra a sessão. Uma vez que isso aqui tenha ocorrido, vocês ganharam o paciente. Derrubaram finalmente aquele escombro emocional que estava impedindo de fazer a parte técnica da liberação miofascial, a parte técnica do método R2FT, fazer a liberação, fazer as ativações, aquela coisa toda. E agora vocês podem finalmente trabalhar. Mas nessa sessão aqui, não. Essa sessão encerra aqui, ok? Traumas emocionais, quando vocês detectarem, a conduta é conversar com o paciente, não tem outra forma, né? Vocês vão ter que conversar com ele, com ela, e ver como é que vocês vão lidar com essas questões. Se é possível, se não é possível seguir com o tratamento, enfim. É conversar. É fazer trabalho de psicoterapeuta. Chegamos, então, na dor inespecífica, que é o nosso filé mignon, né? Aquilo onde nós realmente conseguimos ajudar as pessoas. Bom, dor inespecífica, para nós, é disfunção neuromuscular, é síndrome miofascial, que, para a medicina, é uma dor crônica sem causa aparente, né? Mas essa dor provém de desequilíbrios musculares. Então, aqui nessas duas imagens, eu coloquei duas fontes de potencial problema que a gente trata aqui, né? Que são os entrapments, aprisionamentos, né? E as cicatrizes. Vamos começar aqui pelas cicatrizes, né? As cicatrizes, imaginem uma cesárea, tá? Vamos exemplificar com uma cesárea, que é um corte de vários planos musculares, não é um machucadinho, né? Então, uma cesárea, ela rompe
a sinalização proprioceptiva aferente de quem? Da linha anterior superficial no seu terço proximal. Então, a parte distal dessa linha, aquela parte do pubis, ela vai ficar inibida pela presença da cicatriz e vai fazer o quê? Vai fazer com que o trilho para frente fique facilitado. Então, é muito comum encontrar mulheres que fizeram cesárea ter dor cervical, ter enxaqueca, problemas posturais por causa da cicatriz. E nessa outra situação aqui, nós temos um entrapment pelo tecido miofascial. O tecido miofascial ele pode desenvolver aderências, adesões ou densificações, além da disfunção neuromuscular. As aderências e as densificações, elas são consequências de síndromes miofasciais não tratadas, sustentadas por longos períodos de tempo, onde vai ocorrer o depósito de colágeno nessas estruturas aqui, causando o aprisionamento de nervos e artérias, e, consequentemente, causando estímulo nociceptivo nessas regiões aqui. Então, como é que nós aqui na R2FT tratamos os casos de dor inespecífica? Nós entendemos que a dor inespecífica, ela provém do quê? De desequilíbrio muscular. Então, se nós eliminarmos os desequilíbrios musculares, nós vamos atuar na origem, na causa da dor. E como é que a gente faz isso? 2 etapas, vocês já sabem, né? Fazendo liberação miofascial em todos os músculos que testarem facilitados, contraturados ou com alto nível de reatividade, seguindo os mapas de anatomia funcional, e essa é uma grande diferença do método R2FT para demais modalidades terapêuticas, porque quando fazem liberação miofascial, fazem apenas no local onde dói, né? Nós não. Nós vamos fazer liberação miofascial em todos os músculos que estão relacionados à disfunção, seguindo os mapas de anatomia funcional do Thomas Mies ou dos subsistemas do corpo, conforme a disfunção se enquadrar melhor num modelo ou no outro, né? E, em seguida, nós fazemos a ativação dos músculos inibidos. Então, ao fazer liberação miofascial, a gente baixa a carga neural de quem está facilitado, contraturado, e as ativações elevam a carga neural de quem está inibido. Esse processo sendo paulatinamente repetido, sessão a sessão, a gente vai buscando o equilíbrio muscular. Essa é a nossa aula de hoje sobre dor. Vamos interromper, então, aqui o compartilhamento. E está aberto aqui para nós falarmos. Vocês podem falar, participar, colocar suas colocações. Joselito, o que tu achou, Joselito? Perfeito, meu amigo, perfeito. Colocado em todos os sentidos, né? E é uma situação bastante complexa, né? Para a gente, quando a gente recebe esse aluno, né? Na nossa maca, né? E vai fazer esse trabalho. Eu não passei ainda por uma situação dessa que eu achei a mais complexa, mais difícil, né? Nós tivemos uma oportunidade na quinta-feira de falar sobre isso, né? Sobre uma questão de abuso e tal, né? Essa é a questão acho que mais difícil, né? Mais complexa para nós, né? Sim. Essa foi o que eu senti mais. Não tive essa questão ainda, né? Mas é importante ouvir isso até para a gente ter uma questão já de uma possibilidade de acontecer isso, né? Como eu te falei, o caso dessa paciente dessa semana aqui foi o 3º caso na minha carreira. Então, é raro pegar isso aqui.
e é muito difícil de detectar o problema, né? Eu só detectei por quê? Porque ela tinha uma resposta à liberação miofascial ali na virilha muito estranha, né? Ela tirava a mão, se retorcia, lutava, né? E dava umas gargalhadas, né? E em outras regiões que eu sabia que estava péssima, ela assim, tá doendo, entendeu? Então, essa discrepância na resposta dela é que me fez desconfiar que ela tinha sofrido violência sexual. Perfeito. Doutor Renato, o senhor tem alguma colocação a fazer? O senhor que é médico aqui, o que o senhor achou da nossa apresentação? Professor Ivan, tá uma apresentação que dá um panorama bem geral da dor, né? Tem algumas diferenças que a gente não usa a terminologia de dor inespecífica, mas sim dor idiopática, né? Então, isso muda um pouquinho, mas não, muda a terminologia, na realidade. São palavras. A fibromialgia, dentro da medicina, ela é muito discutida se existe ou não existe, né? Não está definido o que é fibromialgia. É uma síndrome que tem vários sintomas e tal, e dor e coisa, mas, na realidade mesmo, há uma discussão muito grande, né? O que chamam de fibromialgia pode se chamar de dor poliarticular, polimiálgica, qualquer outro tipo. Então, resolveram botar um nome bonito. É como a idiopática. Quando não sabe, escoliose, por exemplo. A escoliose idiopática, não sabe qual é a causa. Agora, se é uma escoliose dependendo de uma hérnia de disco, de compressão radicular, que ele inclina um pouquinho, tu vai lá, tira a hérnia de disco, termina a escoliose, então isso é outra coisa, né? Mas a sua aula está muito boa, o senhor está de parabéns, né? O senhor abordou em 30 minutos, 60 minutos, pontualmente, muito bem, né? E a história de abuso sexual, de abusivo, isso é complicado até para nós médicos. Imagina, eu, ortopedista, ter que examinar a coluna de cima a baixo. Para mim, examinar se tem uma síndrome coxígena, eu tenho que fazer o toque, porque a ressonância não me dá isso, na tomografia não me dá isso, porque é um exame estático e não um exame dinâmico. Então, é só com o toque retal para te fazer a mobilização do cóccix, aí ela relata a dor na parte discal que se rompeu, e aí tu faz o diagnóstico. Senão, não. Mas também é complicado, né? Então, acho que foi muito bem, está de parabéns, viu? Obrigado, doutor Renato. Sem comentários maiores. Malu, o que tu tens para falar, Malu? Olá, colegas. Olá, mestre. Boa noite. Consegui finalmente participar no domingo. O que eu tenho para dizer, né? Como mulher também, eu acho que eu atendo muito o público feminino e eu vejo muito essas queixas, né? E eu mesma, né, passando por um período de grande estresse agora, nesses últimos meses, acabo detectando isso. Eu vejo a questão da fibromialgia como multifatorial mesmo, né? Tanto não tem como e não tem como ela estar linkada com a questão emocional, porque todas as nossas dores de corpo é como se fossem as nossas emoções pedindo socorro de certa forma. Então, são vários fatores que chegam, né, pelo nosso corpo, sendo manifestados através do nosso físico, mas que tem uma causa muito mais profunda a nível emocional. E eu também, eu até queria trazer aqui para discussão com vocês a questão de muitas vezes a fibromialgia ser também confundida com a questão da fadiga crônica, porque às vezes juntam elas, mas porque tem sintomas muito parecidos, mas na verdade a fadiga crônica por várias coisas ou a fibromialgia. Então eu acho que nem o doutor Renato falou ali, né? Até a própria medicina muitas vezes não sabe definir, diagnosticar realmente a fibromialgia. A gente fala assim, tá com dor em tudo, é fibromialgia. Meio que ficou uma coisa meio jargão, tá com dor em tudo, eu tenho fibromialgia. Mas muitas vezes tem que buscar as causas, né, disso. E em relação ali que tu trouxe, eu achei interessante, porque eu tenho cesárea, né? Eu fiz uma cesárea, e eu digo para vocês assim que eu nunca tive uma dor tão grande. Para eu me levantar depois ali das 12 horas, gente, eu queria ver a minha filhinha que estava na UTI, que dor absurda.
E olha que... Mas é realmente, assim, eu acho que rompe várias questões e eu quero também fazer, trabalhar o método em mim, né, que um colega possa, né, enfim, e buscar em ti também, vamos assim, um colega para ver essas questões em mim também, né, porque eu Estamos te percebo muitas esperando aqui para fazer o teu fragilidades, tratamento. porque eu percebo muitas fragilidades nesse aspecto e tu trouxe coisas assim que me... Sabe aqueles insightzinhos que vai dando, assim, então eu acho que é bem por aí também. Mas A era isso questão que da que eu queria fadiga trazer. crônica, eu estou atendendo uma mulher, que, aliás, eu falei acho que falei sobre ela, acho que na última live, que é uma mulher de 53 anos, malhada, e que chegou aqui quebrada, quebrada, quebrada. Mas o diagnóstico essa mulher tem fadiga crônica pelo excesso de treinamento. Eu perguntei para ela quantos dias por semana ela faz membro inferior, ela disse 5. Eu digo, como? 5 dias, mas isso não existe. Aí o quadro dela é o seguinte: ela tinha anorexia, né, quando era jovem, aí ela começou a fazer a musculação, tem uma genética extraordinária, sensacional para musculação, deu muito certo na musculação. Então, hoje, ela transferiu aquela neurose que ela tinha lá com relação à comida para a musculação. Então, ela faz neuroticamente a musculação, com medo de ou engordar ou perder a massa muscular que ela adquiriu. Então, e com isso, ela chegou aqui assim, ó, desmontada, quebrada, física e emocionalmente. Mas rapidamente eu vi que não tinha, nem me passou pela cabeça o quadro de fibromialgia para ela, né? Ela não tinha perfil nenhum de ter fibromialgia. Então, essa questão da diferenciar entre uma coisa e outra, vocês vão fazer como? Com base na anamnese. Por isso que é fundamental fazer uma boa anamnese, gastar 10, 15 minutos da sessão, deixa a pessoa falar, porque vocês vão usar tudo que a pessoa falar para ajudar nos diagnósticos. Alexandre, quer falar alguma coisa, Alexandre? Boa noite, colegas. Boa noite. Legal participar. Não é sempre que a gente pode, né? Quando tem um tempinho e consegue, é uma grande experiência aí contigo, né, Ivan? É uma alegria. É uma alegria. Uma outra coisa que eu acho muito importante, assim, tu fala toda hora para nós ali da a questão do simpático e do parasimpático, né? Eu trabalhei muitos anos com a questão do estresse, né? Então a gente tem que entender o manejo do estresse, sabe? A zona de maior produtividade, o doutor pode até me ajudar ali, a gente não vive sem o estresse. O estresse é o hormônio da vida, né? É o hormônio que fez a gente chegar onde a gente chegou até aqui, sabe? O problema é que hoje a gente está ativando esse sistema de estresse, luta ou fuga, por causa de uma buzina do trânsito. E aí a gente acaba toda hora ativando, e o nosso simpático subindo, e a gente não consegue ter um manejo do estresse. Eu gosto de trabalhar muito com meus alunos, nas empresas também onde eu dou aula, exatamente o que? A gente pensar no estresse, tem o de-estresse por monotonia, o de-estresse por excesso e o eu-estresse. A gente pegar aquela zona ali de maior produtividade e aí fazer o manejo dele. Ali aí o manejo também entraria todo o trabalho que tu vem desenvolvendo, uma meditação, ali uma parte da alimentação, com uma hidratação de qualidade, aí a gente consegue ter resultados muito expressivos, porque o estresse a gente vai ter ele a vida inteira, a forma como a gente vai lidar com ele vai estar nos dizendo se o nosso simpático vai estar lá em cima ou se ele vai estar tendo equilíbrio com o parasimpático. E esse teu exemplo também dessa moça aí da musculação, eu trabalho direto com alunos assim, com tratamento compulsivo, sabe? A gente vê muito essa virada de chave, sabe? Provavelmente lá na infância, essa menina deve ter sido gordinha, sofreu muito bullying na escola, aí na adolescência virou anoréxica, aí passou por um trabalho psiquiátrico violento e aí ela virou a chave para a vigorexia. Então a gente vê esse comportamento compulsivo muito forte hoje em dia, das mais variadas formas, né? E as pessoas muitas vezes elas não sabem como lidar com isso. E a gente, como um profissional da saúde, a gente pode ter esse encaminhamento para elas poderem ter uma orientação e aprender a manejar. Isso é o que eu mais trabalho hoje aqui com meus alunos. E aplicando agora todo o conhecimento que o senhor tem para poder fazer essa parte da ativação e inibição do simpático e
elevação do parasimpático com as técnicas que você desenvolveu no R2-FT. Acho que era essa a dica. Cara, excelente participação, colocação, Alexandre. E fico muito feliz que a gente está conseguindo gerar esse monte de frutos aí, né? O pessoal usando das mais diversas maneiras. Éder, tu já tinhas falado um pouquinho da tua atuação, mas a câmera estava desligada, né? Então, eu vou te pedir que te apresente aqui novamente para o pessoal que não te conhece. Pessoal, prazer, meu nome é Éder. Eu sou aluno, né, e muito amigo do Romualdo, que é um dos clínicos formados aí, né, pelo Ivan. E fiz alguns cursos com o Romualdo e venho aplicando a minha prática na academia, na musculação. Ivan, você falou um negócio muito legal logo no início, que é a respeito, às vezes, da dor crônica que a pessoa... Às vezes é uma coisa simples e a pessoa está se arrastando ao longo do tempo, né? E tem casos mais difíceis, como esse que você falou do abuso. Esses dias chegou uma aluna nova para mim, reclamando de muita dor nas pernas, que ela não dormia, e dor no posterior da coxa mesmo e tal. E aí eu fiz uma intervenção muito simples de uma liberação miofascial ali do posterior de coxa, ali dos músculos ali do bumbum, né, do quadril e tal, e ativações. A dor sumiu, ela tinha uma dor no braço, ela é merendeira, tinha uma dor no braço ali no bráquio radial e tal. Fiz uma liberação, ativações e juro, foi uma vez no treino, na primeira vez que eu fiz a liberação, ela já me mandou mensagem no outro dia: Éder, há anos fazia tempo que eu não tinha uma noite de sono sem essa dor atrás da perna. Que legal. Né? Ela já estava tomando remédio para dor, que, né, resolvia por pouco tempo, e começou a ter problemas no estômago, procurou o médico mais uma vez, por causa do problema do estômago. Parece que é um caso assim que vem muito se repetindo. E o médico receitou remédio para o estômago, então ela estava tomando remédio para dor, que estava gerando problema no estômago, aí veio com o remédio pro estômago, e aí foi quando ela falou: nossa, eu preciso tentar alguma coisa diferente, porque só com... tô entrando em remédio em cima de remédio, né? Então, assim, só para, né, frisar a questão de que você falou, que às vezes a gente tem a situação também muito complexa, e também tem, às vezes, né, algumas que são simples, né, de se resolver. É isso aí. Essa questão que tu trouxeste do anti-inflamatório, de uso contínuo, assim, gente, isso aí é um problema gravíssimo, 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 que pode ter consequências fatais, fatais. Eu tenho um exemplo na minha família. O meu sogro tinha dor também muito intensa e tal, e ele usava seguidamente anti-inflamatório, analgésico, até que teve uma hérnia, né? Perdão, teve uma úlcera perfurante no estômago. E baixou o hospital, fez a cirurgia, só que não saiu de lá. Não saiu de lá porque ele tinha uma série de comorbidades associadas, ele tinha problema cardíaco, já tinha stent, um diabetes não controlado, de modo que não autorizaram a saída dele. Ele foi ficando, e, gente, uma pessoa de 83 anos ficando mais de 15 dias no hospital corre sério risco de vida, né? Até que ele foi a óbito, né? Na época foi por causa do Covid também, quando acabou pegando Covid lá no hospital e foi a óbito. Então, não dá para usar anti-inflamatório assim de forma contínua, tá? A gente usa isso assim, ó, numa emergência e tal, 1, 2, 3, 5 dias, mas esse tipo de situação que tu trouxesse aí, uma pessoa há anos fazendo uso dessas medicações, é muito complicado mesmo. Pessoal, da minha parte estava dado o recado, acho que todos falaram, né? Então, se o doutor Renato levantou a mão, pode falar, doutor Renato. O senhor está sem áudio. A dor
Está ouvindo agora? Sim, senhor. A dor é diagnóstico basicamente clínico. Ou tu acredita que a pessoa tem dor ou não acredita, porque não existe um dorímetro ou chamado algômetro. Tentaram inventar isso, o Dr. Fisher, de Nova York, tentou fazer isso e não conseguiu sucesso. Não funciona. É um tipo de uma mola assim que daria pela pressão. Segundo lugar, tem que diferenciar se o paciente tem dor, só dor ou sofrimento. Se tem só sofrimento ou tem dor. Ou se tem a dor e sofrimento. Então, só mais isso aí, mais nada, o resto, dor é bem complicado. Eu tenho vários livros aqui que tratam em inglês, francês, muita coisa sobre dor. E dor sempre é um campo, mais ou menos, para ser explorado. Perfeito. No mais, foi um prazer. Muito obrigado pela palestra. Até a outra semana, né? Até a próxima vez. Isso aí. Tá Ok, bom, obrigado. Está encerrado. Se alguém quiser mais colocar alguma coisa, senão podemos encerrar a nossa reunião aqui. Beleza. Ok? Muito obrigado a vocês pelo tempo de vocês. Boa noite. Boa noite e uma boa semana. Muito obrigado. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau.